tenho isso por mim, que esse sermão é mais uma revelação do que uma mensagem. Eu não sei como você vai se comportar durante ela. A mim tratou muito. E se eu fizer você, durante 40 minutos, 50 minutos no máximo, fazer você refletir, que é a proposta do evento, para mim já estarei completamente satisfeito. Espero em Deus que essa mensagem fale com você, tá bom? Juízes 13, versículo de número 5. Está escrito: porquanto ficarás grávida e terás um filho, ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu. Desde o dia do seu nascimento, ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Se você puder me ajudar, eu ficarei muito grato. Pergunte para quem está do teu lado: você quer ser herói ou quer ser um palhaço? Pergunte para ele. Do povo de Israel do jugo dos filisteus. Se você puder me ajudar, eu ficarei muito grato. Amados, você quer ser herói? Eu acredito que não há um meio melhor de meditar no livro dos Juízes, a não ser vindo à minha mente o texto de Abraão, de Gênesis capítulo 15. Amados, em Gênesis capítulo 15, Abraão está na porta da tenda, está queixoso, porque por mais que Deus o havia feito promessa, está triste, porque não vê essa semente dele se realizando, os filhos chegando. E Deus diz a Abraão, ou Abrão naquele período, que ele era o seu galardão, que ele era o seu escudo. Abraão concorda com isso, mas se queixa, dizendo que reconhece que tudo que Deus havia dado a ele era muito bom, porém não havia quem herdaria isto, a não ser o seu servo Eliezer. E Deus disse: não, o servo não vai herdar, o Damasceno, o que tenho te dado. Eu te fiz uma promessa de filhos. E Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Deus faz uma aliança com Abraão, e no meio desta aliança faz mais uma promessa ao velho patriarca. E Deus diz a Abraão: a sua semente será peregrina em terra estrangeira durante 400 anos. E quando a taça dos povos, aonde sua semente estará, se encherem, eu os tirarei e os farei regressar para a terra que eu te prometi. A terra de Canaã não é simplesmente um pedaço de territorial, um espaço geográfico. A terra de Canaã implica uma promessa feita a Abraão e a sua semente, mas também é uma terra em que o próprio Deus dá testemunho dela. Se você acompanhar comigo Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 e 9, nós veremos Deus dando testemunho dessa terra, e o próprio Deus diz, eu anotei: porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiro de águas, de fonte de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. O que Deus está fazendo é muito mais do que dar simplesmente uma terra, um espaço físico para que um povo habite. Deus está testemunhando da qualidade desta terra. Não são mais os espias apenas, estão regressando com um cacho de uva gigantesco. É o próprio Deus que está atestando. Em outras palavras, a terra em que estou levando vocês é tão boa, que ninguém será capaz de passar fome. Não haverá escassez de pão. Haverá tanta abundância de pão, ao ponto que vocês construirão casas, haverão rios, lugar para vocês matarem a sede, e essa terra é muito próspera, é muito boa. Bom, se essa promessa está vinculada ao capítulo 15, em que Deus tiraria ao povo, a semente de Abraão, possuída por fazenda, para a terra que havia prometido, Juízes é o concretizar dessa promessa. E é por isso que no capítulo 1, nós vemos uma ação que vai do sul ao norte, iniciando-se pela tribo de Judá, pelo estabelecimento que pode ser tido como a colonização do território de Canaã. E quando você vai lendo o texto de forma atenta, juntando essas promessas, essas profecias que eu acabei de citar a você, a sensação que um leitor atento tem é: agora sim, agora vai. Depois de 200 e poucos anos de opressão intensa,
muitos anos peregrinando uma terra estrangeira, chegou o momento dos hebreus desfrutarem daquilo que é chamado hoje em dia, entre aspas, do melhor de Deus para essa vida: comida, bebida, boa casa, estabilidade, segurança. Uma vida incrível estava aguardando os hebreus. Mas quando você vai lendo o desenrolar do livro dos Juízes, não é isso que nós esperávamos. Aquilo que deveria ser segurança, plenitude, aquilo que deveria ser a saciez, sossego, longe de um jugo pesado, acaba virando uma maldição. Porque atrás desta promessa, atrás dessa segurança, havia alguns deveres em que os hebreus parecem não estarem atentos. Se você abrir a sua Bíblia e continuar a leitura comigo, e se o pessoal aí me ajudar aqui a jogar no telão, Deuteronômio capítulo 8 ainda, no mesmo texto em que Deus dá testemunho, o versículo 10 ao versículo 20, olha o que está escrito no texto sagrado: quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não se esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estado farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, e que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e te provar, e para que no teu fim te fazer o bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é aquele que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. É muito claro o texto. O que Deus está deixando claro é: não tem um problema em que vocês adquiram conforto, muito pelo contrário, eu estou provendo o conforto. Não tem um problema em ver vocês prosperarem, eu estou provendo a prosperidade. Eu não tenho problema em que vocês adquiram liberdade, eu os tirei da casa da servidão. Eu não tenho problema em que vocês desfrutem a vida, eu é que estou metendo vocês em uma terra de promessa. Contudo, se vocês desfrutarem dessas promessas, achando em algum momento que foi a força do seu braço, seu intelecto, sua capacidade, seu diploma, seu esforço, sua coragem, sua força, eu farei com que vocês venham perecer. Na verdade, se você se atentar para os primeiros versículos do capítulo 8, Deus diz da seguinte forma: se vocês não ouvirem e não guardarem o que eu estou ordenando a vocês, vocês não vão viver. Então é muito óbvio, se você decidir viver a vida conforme aquilo que parece bem aos seus olhos, vocês irão perecer. Mas se vocês decidirem levar a vida conforme aquilo que eu estou guiando vocês, vocês viverão. É exatamente o que está acontecendo em Canaã. Os hebreus têm a oportunidade de desfrutarem de tudo quanto sonharam, mas em vez de desfrutarem, há um versículo que gruda em todo o contexto de Juízes, não só aquele, e naqueles dias não havia quem reinasse em Israel, muito pelo contrário, também aquele, e eles faziam, cada um, aquilo que parecia bem aos seus olhos. Qual é o enredo de Juízes? Ninguém aqui teme a Deus, todos têm medo, não de Deus, mas de consequências de desejos mal pensados. Vou repetir para você:
O livro de Juízes não nos revela um temor a Deus, revela um medo de sofrer as consequências de decisões mal pensadas e de desejos não freados. Como é que eu sei disso? Lembra de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, onde Salomão diz o texto, praticamente um dos textos áureos da Bíblia Sagrada: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra temor, descrita por Salomão, é irá. Existem vários vocábulos no hebraico que são utilizados para a compreensão de temor, algumas ligadas a medo, outras a ser atemorizado, aterrorizado, medo de guerra, mas o conceito de irá está conectado a 3 expressões, dentre estas, obedecer a Deus ou adorá-lo. Poderia ser traduzido que aquele que teme a Deus ou aquele que o adora tem princípio de sabedoria. Já disse para vocês algumas vezes, nós não podemos confundir as coisas. Conhecimento não é sabedoria. Insisto em dizer aqui mais uma vez, só para refrescar a sua memória. Conhecimento está na adesão de teorias. Todos vocês que me escutam, exceto os que sofrem de algum distúrbio que dificulta para o aprendizado, né? Dislexia, transtorno de hiperatividade e até mesmo os autistas, que são recomendados que sofram um acompanhamento, né, de uma psicopedagoga para auxiliar para um método de ensino diferente. Os demais podem aderir ao conhecimento. Sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Tem gente que esbanja conhecimento, mas não é nada sábio. A sabedoria está mais ligada à investigação da vida a fim de que se possa viver melhor. O sábio deseja viver a vida na melhor proposta possível. Então Salomão está dizendo, pois o livro de Provérbios é uma justiça retributiva, logo ele está dizendo, quer decidir bem para viver bem, não opte por viver a vida conforme o seu pensamento, seus impulsos, seus desejos, mas tema a Deus, sirva a Ele, adore a Ele e tudo te irá bem. O mesmo vocábulo tem valor semântico em Deuteronômio ainda, capítulo 10, versículo 12 ao 13. Leamos aqui e preste atenção. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que temas ao Senhor. Essa expressão temas é a mesma expressão ou o mesmo valor semântico da expressão irá de Provérbios 1, versículo 7, o Senhor teu Deus, e que andes em todos os teus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Versículo 13, para guardares os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Ou seja, só há um jeito de ter vida, é sujeitando-se às suas vontades e desejos à vontade divina. E aí se revela o princípio de conversão. O que é ser crente? É apenas você colocar, sei lá, o terno, uma gravata e a Bíblia debaixo do braço? O que é ser crente? É ter uma credencial de obreiro, de membro de uma igreja evangélica? Muito mais do que isso. Ser crente ou cristão, eu gosto muito da palavra crente, que eu acho mais raiz, mas seja cristão ou como você quiser chamar, é morrer para si e viver para Deus. E morto não tem vontade, logo eu anulo os meus desejos para que os desejos e a vontade divina se concluam na minha vida. Quem ainda quer ouvir a palavra, diga amém, por favor. O livro dos Juízes é este enredo. Eu não tenho temor a Deus, eu não quero servir a Deus. O que eu quero, na verdade, é viver o que Ele prometeu para mim, mas segundo o que eu acho bom para mim. Percebeu como é paradoxal o livro de Juízes? Claro que eu quero uma vida boa, mas me guiar conforme os meus olhos. Claro que eu quero os projetos divinos, mas não me enquadrar na sua vontade. Claro que eu quero que Deus faça viver bem aqui na terra, mas não quero me sujeitar a Ele. E dentre essas lições, acredito que Sansão é um dos textos mais incríveis que nós podemos usar durante a nossa juventude. E por que incrível? Porque o texto que lemos em Juízes capítulo 3, versículo de número 5, atestam algumas coisas aqui que talvez você lendo correndo não percebeu, ou percebeu.
Olha o que o anjo do Senhor está dizendo para a mulher, para a mãe de Sansão e para o seu pai. Olha, você terás um filho, só que este filho não está solto no mundo, não é qualquer criança, não é qualquer jovem. O Senhor decidiu cumprir na vida deste garoto um propósito. Gideão nasceu para cumprir um propósito. Gideão nasceu para ser um instrumento na mão de Deus. Agora, como ele é um instrumento de todos os juízes, só Sansão desfrutou de um detalhe que nem Gideão desfrutou, que Jefité não desfrutou, que Débora não desfrutou. E qual é o detalhe? Quando o Espírito de Deus possuía Sansão, Sansão desfrutava de uma força sobre-humana. Além de ser um propósito desde que nasceu, a sua força é sobre-humana. Mas não é uma força em Sansão, mas pela ação do Espírito de Deus sobre a vida de Sansão. O que fazia Sansão ser diferente dos outros homens. Vou repetir. Sansão nasceu para ser diferente, e só era diferente porque se encaixava num propósito. Vou repetir isso mais uma vez. O que fazia Sansão ser diferente era o fato dele estar encaixado em um propósito divino. Mas para desfrutar esse propósito divino, também existiam deveres. E qual é o dever? Ele será nazireu desde o ventre. Nazireato, irmão, ele pode ser praticado de 3 formas. Primeiro, o nazireato ele pode ser vinculado no mínimo a um mês. Então o nazireu, quando já adulto, e decide de forma voluntária se separar para Deus, no mínimo 30 dias. Mas é obrigado só 30 dias? É um voto temporal? Pode ser 30, como eu disse para você, tem um segundo aspecto, pode ser 3 meses, 6 meses, 5 meses, ou no terceiro aspecto, para a vida inteira, como no aspecto sacerdotal. O que os teólogos entendem acerca de nazireato? Que o nazireato ele tem a ver com abster-se. Então é um voto de você se abster de algumas coisas. Dentro do conceito bíblico, seria não viver fora do senso comum. Essa é a expressão teológica que a maior parte dos teólogos utilizam. Então, quem quer ser nazireu, está olhando para o Senhor e dizendo, para viver os teus propósitos, está mais perto de ti, eu quero viver fora do senso comum. Quero viver fora do senso comum. O que é que o nazireu deveria fazer então? Neste voto de se abster, para ficar fora do senso comum, 3 coisas ele havia de negar durante este voto. O nazireu não pode tomar vinho, mas não é só tomar vinho, qualquer derivado de uva, inclusive a própria uva, nada do que tem vinho, ao ponto que até hoje em Israel, quem decide ser nazireu, quando entra ou está passando perto de uma vinha e não sabe, as pessoas gritam avisando ele, para que ele não adentre a vinha e não corra o risco de quebrar o seu voto ao Senhor. Segundo aspecto, o nazireu não pode raspar os cabelos. O cabelo deve crescer de forma desmedida durante o cumprimento do seu voto. Terceiro, o nazireu não pode tocar em corpo morto, seja de humano, seja de animais. Não pode. Até hoje é feito isto. Fez voto de nazireu, nem ir a um luto você pode, ou estar debaixo de um teto onde uma pessoa morreu, e se aconteceu isso com um ente querido, você fica no lado durante um dia, oferece um sacrifício e volta a se purificar desde o início, cumprindo o nazireato a partir de 30 dias. Fui claro, não pode beber, não pode raspar os cabelos e também não pode tocar em corpo morto. Eu acho que você não quer mais ouvir. Você está muito triste, provavelmente porque o Flamengo tomou de 4, graças a Deus. Mas se você ainda deseja ouvir, diga glória a Deus que eu continuo. Olha, eu quero tomar isto como alusões. Como alusões. A primeira alusão da bebida é que a neurociência explica que quando você bebe o álcool, existem muitos termos técnicos, mas basicamente
o álcool vai atingir a parte pré-frontal do cérebro. Essa parte pré-frontal do cérebro, que é o córtex pré-frontal, quando é atingido pelo álcool, ele tira de você a avaliação, o julgamento, o juízo. E eles chamam isto de julgamento ou do senso social. O que seria esse senso social? Nós estamos num grupo, durante essa estadia inserida em um grupo, eu sinto desejos, pastor Edielson, sinto vontades. Só que o córtex pré-frontal, essa parte pré-frontal do cérebro, é que me dá o senso de julgamento, se devo ou não consumar esses desejos. Quando eu bebo, eu sinto um desequilíbrio nesse julgamento, e conforme eu fico desequilibrado, tonto nesse julgamento, eu executo as minhas vontades, independente de quem está vendo. Então o álcool acaba revelando quem eu sou na essência. Vou repetir para você, o álcool acaba me tirando o juízo e revelando o meu lado animal. É por isso que quem bebe de forma desmedida acaba urinando nas calças. Ele não tem senso de segurar e ir ao banheiro. Ele tira a roupa, ele dança até o chão, ele passa vergonha, fala o que não deve, chora sem ter motivo ou joga para fora as suas lamúrias porque ele está desorientado no seu julgamento. Então Deus está dizendo para Sansão: quer ser diferente dos outros homens? Quer viver o que eu tenho para a sua vida? Quer ser diferente de quem mora em Pilares? Quer servir como meu instrumento em um propósito? A primeira coisa que eu quero que você se abstenha: nunca permita viver desejos de forma embriagada. Esteja sóbrio para as suas decisões. Segundo, não corte o seu cabelo. Cabelo está ligado à estética, então ele está deixando o cabelo crescer de forma desmedida. O que implica isto? O nazireu está dizendo para quem está olhando: não é que eu não me importe com estética, com aparência. Isso tem a ver com a vida, tá? Não foque em aparência. Isso tem a ver com a vida, em desfrutar das belezas da vida, das delícias da vida. Ele está dizendo: eu quero desfrutar disso, mas esta não é a minha maior preocupação. Então este voto de nazireado está dizendo: primeiro a vontade divina, depois do desfrutar das coisas de baixo. Já temos duas coisas para ser diferente. Primeira, não posso decidir de forma embriagada, não posso tomar decisões embriagado pelos meus desejos. Segundo, não posso raspar os meus cabelos, preciso valorizar mais a Deus do que essa vida terrena e temporal. Claro que eu preciso viver aqui embaixo, mas primeiro Deus, depois as minhas vontades. Terceiro, não toque um corpo morto. Tocar em um corpo morto faria um sacerdote, por exemplo, ficar em estado impuro, e ao tocar no morto, o sacerdote estava impuro por um dia. Por mais que ele não possa tocar no morto, a lei judaica obriga ele a sepultar aproximadamente, se não me engano, 7 entes queridos. E mesmo sepultando esses 7 entes queridos, ele fica impuro. E também, se houver um judeu morto e não houver quem o enterre, e o sacerdote tiver que fazer o serviço, fica impuro durante um dia. A palavra impuro em hebraico é tamê, e a palavra tamê em hebraico significa também bloqueado. Bloquear, irmão, é impedir algo de fluir. Vou repetir: bloquear é impedir algo de fluir. É o que você faz com a torneira da sua casa. Quando você fecha a torneira, não é que você terminou com a água quer fluir, mas está impedida de fluir. Então Deus está dizendo para Sansão da seguinte maneira: quem quer viver uma vida diferente, espetacular, ser diferente dos demais e servir como meu instrumento, precisa decidir de forma sóbria, optando pelo céu, não pela terra. E quando você vive isto, você é uma torneira aberta, pronta para jorrar as maiores bênçãos e delícias da vida. Vá um grito de glória a Deus por isso, diga glória se você puder dar. Vou tentar explicar melhor isto. Quando você olha para Noé, lembra do texto de Noé? Se não me falha a memória, eu acho que é Gênesis 9, se não me falha a memória. Noé bebe muito vinho, fica embriagado, resultado, pré-frontal, mau julgamento, tira a roupa e começa a dançar, sem música, que é o mais incrível.
tem ninguém tocando nada, e ele está dançando feito um louco. Um dos seus filhos, chamado de Cão, mas o nome dele é Ram, vê o seu pai dançando nu. E ele é o pai de Canaã. Olha como é sugestivo. Ele vê o seu pai nu dançando, em vez de aquietar o seu pai, ele vai espalhar. Quem é Cão? Aquele que usa o Facebook para zombar do pecado do outro. Você não sabe o que está acontecendo na tenda. Vi fulano nu dançando. Os dois irmãos, sem Jefé, têm internet, mas são crentes. Diz: se eu não posso ajudar, não atrapalho. Mas já que posso ajudar, em vez de zombar e espalhar, eu preciso tomar uma ação. Eles colocam uma capa nos ombros e de costa para não ver a vergonha do irmão. Opa! Jogam a capa sobre o pai, cobrem o pai, deitam o pai, e diz a Bíblia que quando Noé desperta da sua embriaguez e é notificado o que aconteceu, ele abençoa 2 filhos e amaldiçoa 1. Assim ele disse: tu serás bendito. A Jafé ele diz: você habitará na tenda de Sem. E a Cão: você servirá a Sem e servirá a Jafé. Perceba que a expressão servo ali não é muito claro, pastor Edielson. Ele está dizendo assim, ó, você vai morrer, você tem que morrer, você tem que acabar, você precisa assumir. Não, ele vê em Cão uma utilidade. E qual é a utilidade de Cão? Você só presta se servir. Vou repetir isto, hein? Não dá para matar Cão. O que eu tenho que fazer com Cão é subjugar. É por isso que eu não posso encarar esse texto por lição de forma literal, mais uma vez usando a alusão. Sem em hebraico é Shem. Shem é nome. Qual é o nome do filho de Noé? Nome. Várias vezes na Bíblia Sagrada Deus é retratado como Hashem, o nome. O que mais? É de Shem que vem os semitas. E as 3 principais religiões do mundo, seja o Islã, seja os judeus, seja os cristãos, descenderam de Shem. O nome. É o lado espiritual, porque nome em hebraico revela essência. Então Noé está dizendo, a essência deve estar acima de Jafé. Quem é Jafé? Jafé, existe uma discussão sobre o nome dele, mas é quase que consenso, tá bom? Que significa beleza, significa belo, ou seja, Carlos Júnior, não é? Não, eu sou tchuco, irmão, eu sou tchuco, não adianta. Sou gato, pô. Belo. O que Deus está dizendo para Jafé? Ter beleza na vida é bom, entenda beleza não estética, desfrutar do que é bom da vida. Mas a beleza deve habitar na tenda da essência. Se você tiver uma vida espiritual regrada, a vida material subjugada sobre a vida espiritual, tudo será belo na vida. Dinheiro sem Deus é desgraça. Dinheiro com mente cristã é bênção. Percebe? Terceiro, e Cão. Cão significa quente, queimado, e tem a ver com os nossos desejos. Nossos desejos são quentes, nossas vontades são quentes, e não dá para matar desejo, mas tem que fazer ele servir na beleza, e servir na essência. Não é que Deus não quer que você viva os seus desejos, Ele quer que você controle os seus desejos, e é o oposto que Sansão fez. Alguém ainda me escuta, diga amém, por favor. Não canse, nós chegaremos lá. Sabe uma coisa que me incomoda muito, pastor? É as pessoas afirmarem que o mal de Sansão foi Dalila. Só pode ser uma piada. Dalila também foi um mal, mas não um mal. Sansão já estava caído há muito tempo.
Dalila foi o tiro de misericórdia. Você quer ver? Juízes 14, versículo 8 e 9. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, o leão está como? Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos e foi-se, andando e comendo dele. Já quebrou o primeiro princípio do voto. Já errou. Já saiu da direção. Mas Deus é infinito em misericórdia. E disse: eu vou te dar mais uma chance. E sabe o que Gideão faz? Capítulo 14, versículo 10. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete. Fez Sansão o que, irmão? Banquete ali no hebraico é mistê. Mistê ali significa uma rodada de bebidas. Está implícito. Além de tocar em corpo morto e comer mel do corpo morto, e dá para os pais, hein? E dá para os pais. Sansão bebe. Quebrou o segundo voto. E Deus ainda dizendo: eu vou te dar mais uma chance. Porque a vontade divina é tanta que você seja diferente. Opa! A vontade divina é tanta que você vive uma vida maravilhosa, que você cai a primeira, Ele diz: eu te levanto. Que você cai a segunda, Ele diz: eu te dou mais uma chance. Mas eu não vou deixar você terminar a vida mal. Mas ele se embriaga com a beleza de Dalila. E Dalila insiste, ao ponto que diz a Bíblia que ele fica angustiado. E diz: eu não aguento mais essa mulher. Ele começa a mentir para Dalila, mentir, e Dalila apela e diz assim: você não me ama. Se você me amasse, você me contaria o teu segredo. Ele diz: tá, cansei. Tá no meu cabelo. Mentira. Tá no propósito. Sabe o que Sansão está fazendo? Já caí tantas vezes e ainda continuo forte. Então significa que não tem problema eu ir para a igreja, desfrutar do que ele tem e sair da igreja e viver conforme os meus olhos. Ela raspa o cabelo de Sansão, as tranças, e diz: levanta que os filisteus vêm. E Sansão diz: vou livrar mais uma vez. Só que ele não consegue tirar as cordas dos braços. E o versículo mais triste para mim, isso na minha opinião acontece. E ele não sabia que o Espírito de Deus já não era mais com ele. Mais um erro grosseiro de quem prega sobre Sansão. Sansão não ficou fraco. Não. O que ele diz para Dalila é: se cortar os meus cabelos, eu serei como qualquer outro homem. Não é que ele fica fraco, ele fica normal. E é por isso que ele não percebe que o Espírito saiu dele. Porque quando terminar o culto e você olhar para os outros jovens, você vai dizer: sou igual a eles. Mas Deus está dizendo: com um propósito diferente. Vou repetir isto: sou igual a quem estuda comigo, mas com uma força diferente. Mas já que você se acha igual, se iguale a eles. Só tem um problema: quando você se igualar a eles, 3 coisas acontecem com Sansão: arrancam os olhos dele. Segundo, faz ele girar no moinho. Terceiro, tiram sarro dele.
Porque quando eu saio do propósito divino para viver aquilo que eu acho ser bom para mim, a primeira coisa que me acontece, já perco a visão de vida. E a minha visão será igual à visão deles. Será escuro. Porque há caminhos para o homem que parecem ser de vida, mas o final é de morte. Mas quando estou alinhado com o propósito divino, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Segundo, quando você decide se igualar a quem estuda na faculdade com você ou trabalha com você, você vai girar no moinho. Não compreendeu? Você vai andar em círculo. Fica suave. Você vai envelhecer. Seu amigo também vai. Agora, parece que os dois estão em círculos, porque os dois parecem iguais. Vamos ver quando cumprir o propósito. Quem é que vai alcançar objetivos? E quem é que vai continuar sem sair do mesmo lugar? Terceiro, era para Gideão ser um exemplo de herói, mas começa a ser ridicularizado, feito um palhaço. Não foi claro. É você quem decide. Porque Deus está dizendo, desde que seus pais te geraram, eu te pus no mundo para ser um instrumento de Deus. Mas seus pais não são crentes, mas você tem que nascer de novo. Porque quem não nasce de novo lá não entra. E nascer de novo é trocar de filiação. E quando você desceu as águas do batismo, Deus te disse: rasga o teu RG. Teu pai agora sou eu. E eu te gerei para um propósito extraordinário. Tem alguém ouvindo esta palavra? Diga glória a Deus, por favor. Sabe que pai é esse? É o pai do filho pródigo. Não é um pai qualquer, pastor Edielson. É um pai cuja Bíblia diz que quando o filho pródigo cai em si, e pródigo não é nome, não é? É o jeito que ele levava a vida. Quando ele cai em si, ele diz: o que eu estou fazendo aqui passando fome, se meu pai tem abundância de pão? O que ele está dizendo? Em tempo de miséria, meu pai tem pão para dar e vender. Primeira característica do pai do filho pródigo: ele é rico. Ele pode sustentar. Segunda característica do pai do filho pródigo: ele ama. Porque quando o filho volta, o filho pródigo, irmão, ele quer voltar como um escravo. Ele arrebenta tanta cara lá, que ele diz: cansei de ser comum, não nasci para isso, eu sei quem é meu pai. Olha, se eu puder voltar só como escravo, eu já estou melhor do que quem está lá. Mas quando ele volta, o pai diz: voltou? Não é como escravo, eu te aceito como filho mais uma vez e te devolvo o anel. Mas promessa tem tempo. E a rotina do filho pródigo é da casa do campão para casa, o que significa que cansa ficar na igreja na juventude. Eu sei como que é. É chato. É um papo reto, não vem que se... É sério. É chato. Vai acabar o culto, vai para a cantina e vai para casa. Dá glória a Deus, um aleluia. Aí quando não tem culto, o que você faz? No máximo, Netflix, cinema, sei lá. Tem mais aquela badalação. Aí o filho pródigo diz: ele tem tudo para investir em mim, e por que não investe agora? Aí a Bíblia diz: porque como um pai castiga o seu filho. Quero você ter dado glória a Deus. Assim castiga o Senhor teu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Dar presente caro para filho mal educado é acabar com a vida do filho. Então eu primeiro te preparo, te forjo, te moldo. Alguém está entendendo e está dando glória a Deus. E quando o tempo chegar,
o testamento já está escrito o teu nome, a herança é tua e ninguém vai tomar para agora, mas tem um tempo. Mas o pródigo não entende isto, e diz: eu vou embora. E o pai diz: vai. E quando ele fica comum, ele perde tudo. E gastando tudo quanto tinha com os amigos, na hora de ficar tratando de porco, cadê os amigos, hein? De filho de um pai rico a palhaço tocando porco. Eu estou pregando para jovens, os adultos não se escandalizem. E nem você jovem, porque jovem assembleano que se escandaliza com forma de se expressar, está na igreja errada. Que é bleia. Até quando você vai querer viver feito palhaço? Até quando você vai rejeitar uma promessa divina por um dia de satisfação? Quando se Deus está dizendo: se encaixa na minha promessa, que eu farei de ti um instrumento na minha... Quem está recebendo isso, levante as duas mãos o mais alto que você puder. Não baixe a sua mão, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Sabe o que é ser palhaço? É deixar a vida bater em você, é deixar a vida acabar com você, é você chegar na manhã e quando você tiver 40 anos de idade, você olhar para trás e ficar com aquela cantiga de gente frustrada: se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, mas o tempo é agora, porque para cada dia basta o seu mal, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E a Bíblia diz que se você dormiu e acordou, foi porque Deus te deu vida, e se Deus te deu vida, Ele está dizendo: eu ainda tenho um propósito, e se Ele tem um propósito, é a hora de você se erguer mais uma vez e dizer para o mundo ouvir: eu não nasci para ser um palhaço, eu nasci para viver um propósito. Quem recebe esta palavra, dá um pulo dessa cadeira, uma rajada de glória. Quem... Há uma presença muito forte de Deus pairando aqui. Você sente esta presença? Eu vou permitir você fechar os olhos por alguns minutos e dar glória. Daqui a pouco eu volto a pregar, mas eu quero que você agradeça a cada não que Deus te dá, a cada porta que Ele fecha na tua cara. Eu sei que você chorou um pouco, mas Ele está dizendo: o propósito é maior do que o momento. O propósito é maior do que o momento. Quantos podem se alegrar em Deus? Quantos podem? Eu espero você se alegrar. Meu Deus do céu, alguém do meu lado direito está entendendo porque nasceu, alguém do meu lado esquerdo está entendendo porque nasceu. A cada glória que você está dando, você está dizendo: ei diabo, eu não nasci para ser palhaço. A cada aleluia que canta, na macheita glória. Sabe qual é o problema, Carlos? Já é tarde. Eu vacilei. Primeiro, que você não é dono do tempo, então você não pode dizer que já é tarde. Você não controla o tempo. Segundo, é Deus quem determina quando acaba. E Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu estou sentindo uma graça terrível que esta noite, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu vou curar a sua terra. Sabe o que Deus está dizendo? Além de te perdoar, eu vou reverter esse quadro venenoso. Só dois deram glória a Deus, mas eu vou ser mais claro.
Existe um servo jovem, e vou concluir agora. E Sansão disse para o servo: tem como você me levar numa coluna? Olha, para quê? Eu quero ir lá na coluna me escorar um pouco. Ele coloca as mãos nas duas colunas e ora a Deus dizendo: Senhor, eu não quero morrer feito um palhaço. Eu não nasci para ter essa vida desgraçada. Eu não nasci para sofrer andando em círculo e não enxergando um palmo do meu nariz. Minha vida tem um propósito, minha vida tem uma direção. Me dá de novo aquela força. Oh, eu estou sentindo, irmão, um negócio. Aleluia. Me dá de novo aquela graça. E diz a Bíblia que de repente os cabelos de Sansão voltam a crescer. Pegou o detalhe? Por que o cabelo tinha que crescer se era o espírito que estava agindo? Não bastava só devolver a força. É que Nazireu não pode raspar o... Então Deus está dizendo: está vendo, Sansão? Se você voltar para o meu propósito, eu faço você empurrar as muralhas da sua humilhação. Eu vou repetir porque só a irmã ali do fundo ali entendeu. Sansão aparece na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Era para morrer como um palhaço, mas voltou a ser herói. É o diabo que quer botar na tua cabeça que não tem mais jeito, porque ele usa dardo, e dardo é atacado de longe. Ele joga na tua mente para te inflamar e te dizer: baixa a guarda, aqui já era, mas o teu Deus chegou primeiro. E se você recebe isso, estenda as duas mãos assim para o altar para receber isso em forma de profecia. Marque a data deste dia, porque se você conseguiu chegar aqui para aclamar a Deus dizendo: Deus, me faz voltar a ser quem o Senhor quer que eu seja, Ele vai tirar o veneno da sua vida. Ele vai afinar você como instrumento, e você será um grande exemplo de herói na vida. Eu vim profetizar: você é o instrumento que Deus vai usar para mudar a história da tua casa, a história do teu bairro. Quem recebe isto, vai abrindo a boca e glorificando ao Deus. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, no ombro dela, no ombro dela, no ombro dele, no ombro dela, isto. No ombro, sobre os ombros, chacoalha ele e diga: você está cansado do quê? Deus não desistiu de você ainda. Diga: você está acabado porque Deus renova as tuas forças. Você quer retroceder porque Ele é que te arrancou do Egito. Você quer morrer porque Ele ainda cumpre propósito. Quem recebe isto, dá mais um pulo nessa cadeira e uma garçada de glória. Se tu entende quem tu és em Deus. Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as Escrituras. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, podes também contar comigo, seja lá para o que for. E 10.000 à sua direita, mas você
você não será atingido, verás livramento. Sou eu teu Deus. Se te fechares uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória ou não te honrar. Quantos estão sentindo a presença do Deus que honra? Eu preciso orar com você. Enquanto você está adorando, o Espírito de Deus está falando aos meus ouvidos. Eu sinto o hálito dele, e ele está dizendo: Carlos Júnior, diga para a minha igreja que esta é a noite que eu farei os cabelos crescerem, que esta noite que eu digo para eles: sua vida não vai acabar assim. Não vai acabar assim. Há uma direção, há um caminho divino, mas é você que tem que clamar. É você que precisa se encaixar nesse propósito. Oh, glória. Aleluia. 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 Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidia te me revelar e te mostrar alguns segredos para meditar e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que. Ó, as muralhas caindo, 1000 cairão e 10.000 à direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu teu Deus. Se te fechares uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da tua história. Enquanto com glória eu não te honrar. Você que ouviu esta palavra e ela falou ao seu coração, crente ou não, porque aqui é olaria, aqui é a hora de se refazer em Deus. E você quer orar junto comigo? Se você quer, fica de pé que eu quero orar junto com você. Se a mensagem não falou, fique assentado. Não estou sendo irônico, estou sendo sincero, de verdade. Oh, glória. Eu farei melhor, hein? Junta com um grupo de crente aí, vai. Teu pai, tua mãe, teu marido, tua mulher, teus amigos. Junta aí rapidinho, junta aí mesmo. Fica perto deles. Olha o que o anjo disse para a mãe de Sansão: você não pode tomar vinho. Ué, mas Nazireu é Sansão. Pois é. É bom que dois estejam no mesmo propósito. Porque quando um tentar fugir, o outro vai dizer: opa. Segura. Não é o caminho que Deus determinou para a sua vida. Feche seus olhos aí com Ele. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar. Será que você já está vivendo aquilo que Deus quer que você viva? Será que de fato você está vivendo da forma que Deus projetou que você vivesse? Ou você desafinou?
quebrou uma corda. Um minutinho para você pensar, porque eu também estou pensando. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Mais uma vez, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória, poder, tua majestade é real, tua voz ecoa. Com força! Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir. Se afogue nele, se afogue nele. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Vamos orar. Mas eu quero que você abra a sua boca e ore em voz alta, em clamor a Deus, dizendo: Senhor, cumpre os teus propósitos na vida do meu irmão. Senhor, não deixe meu irmão sair da tua vontade. Não nos permita que a gente termine a vida feito palhaço. Ore, 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 ore. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Quantos estão orando, dizendo: Deus, eu não posso terminar assim. Eu não nasci para esse sofrimento. Eu não nasci para andar em círculos. Eu não nasci para ser certo, para não se enxergar a vida direito. Tome seu assento adorando a Deus, que eu preciso encerrar. Que presença gloriosa é esta? Eu disse: toma o assento, eu não disse feche a boca. Você tem liberdade de glorificar. Você tem liberdade de bendizer. Você tem liberdade de magnificar aquele que está dizendo: você veio à vida para um propósito, e eu irei cumprir este propósito na tua vida. Talvez existam pessoas aqui em nosso meio. Que maravilha. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Cante. Você precisa se decidir.
Qual é o mar que você vai se afogar? Se é no mar da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, ou se é no mar que Deus tem para você? Um rio de vida, um rio de transformação, um rio de salvação. Porque aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E João acrescenta no versículo abaixo e dizia isto, ele do Espírito que havia de ser dado. Se o Espírito se apoderar de você esta noite, ele te faz ser um rio de vida. Onde está a primeira vida que deseja voltar para Jesus? Eu não acredito que você vai continuar vivendo a vida sem Deus. Não é possível. Ele te ama tanto que está te dando a segunda chance, como deu para Sansão, talvez a quarta chance. Mas uma hora essa chance vai terminar. Porque a trombeta soará. E aí entrará o juízo. Aproveita que a porta da arca está aberta, preparada para você entrar. Carlos, eu estou afastado e quero voltar para Jesus. O que eu faço? Dê um sinal com a sua mão para a gente identificar. Temos a primeira vida ali. Você pode glorificar a Jesus por isso. Quero ir mais fundo, leva-me mais onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua... Onde está a segunda vida? Um sinal com a sua mão. Alguém vai pegar na tua mão e você vai viver os projetos de Deus para a sua vida. Há uma segunda vida que está afastada. Ali você pode louvar a Jesus pela vida daquela jovem. Onde está a terceira vida? Carlos, eu nunca aceitei Jesus. É hoje. Se joga nesse mar de graça, se afoga nesse rio de amor. Você não nasceu para andar em círculo, você não nasceu para perder visão de vida, você não nasceu para ser chacota. Deus tem um propósito com a sua vida. Vou repetir, Deus tem um propósito com a sua vida. Onde está a terceira vida? Um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem a terceira vida, é isso? Lá no fundo, a impressão minha? Tem? Tem a terceira vida, você pode louvar Jesus? Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, Vem fluir dentro de mim. a quarta vida. Estou me afogando em ti. Só falta você. Estou me afogando em ti. Você não pode continuar fora desse rio. Você precisa voltar para esse rio. Você precisa voltar a ser um propósito. Seus cabelos precisam voltar a crescer. Há mais alguém aqui esta noite que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador? Temos mais uma vida ali, você pode louvar a Jesus por isso. Eu sei que tem a quinta vida. Nós estamos te esperando. Nós queremos orar por você. Onde está a quinta vida? Vem para Jesus. Não tem outro jeito. Não tem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vou lembrar a você, igreja não é o lugar para você matar desejo. É para você vivê-los na hora certa. Está vindo mais uma vida, você pode louvar a Jesus. Onde está a sexta vida? A sexta vida. Onde está a sexta vida? Onde está a sexta vida? Está vindo a sexta vida, você pode louvar a Jesus. Que maravilha!
Que maravilha. Irmão, eu estou sentindo uma graça. Oh, eu estou sentindo uma graça, uma graça. Você pode adorar Jesus por uma graça que está sendo derramada. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso. Vem fluir dentro. Está vindo mais vidas. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em Bora, ti. bora. Furioso oceano. Vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Eu sei que tem mais vida. Só falta você. (14 anos e já está sendo instrumento na mão de Deus. Quantos podem agradecer a Deus pela graça que está sendo derramada? Eu sei que tem mais vidas e eu estou te esperando. Vem, vem. Faça como o filho pródigo. Caia em si e perceba que esta não é a vida que Deus projetou para você. Há mais alguém? Nós precisamos orar. Há mais alguém esta noite? Nós queremos orar por você. Há mais alguém? Quantos são gratos a Deus pelas vidas que estão aqui no altar? Estenda as mãos para cá. Igreja crente é outra coisa, né? Igreja crente é outra coisa. Não dá. Igreja crente é outro nível. Senhor Deus, aqui está o fruto da cruz. A cruz é o madeiro que dá fruto. E este fruto se chama salvação. Guarda essas vidas, Senhor. Firma os pés deles sobre a rocha firme. Faz o cabelo voltar a crescer. Faça-lhes viver os teus propósitos, a sua vontade, seus desígnios. Que eles possam testemunhar dos seus grandes feitos. Que eles